Afinal, como o medicamento sabe onde está o problema? Você já se perguntou como um analgésico sabe onde está a dor de cabeça? Ou mesmo como um medicamento para dor em geral pode servir para qualquer tipo de dor? Bom, para tudo tem um remédio, mas nem todos podem ser tomados por conta própria. Pelo contrário, existem medicações que só devem ser administradas de acordo com a prescrição médica, pois algumas substâncias podem, ao invés de resolver seu problema, podem agravar a situação ou até mesmo gerar uma nova enfermidade. Por isso, é importante seguir todas as orientações da prescrição, ler atentamente a bula e tomar o medicamento pelo tempo exato e completo do tratamento, até que o efeito seja atingido. Existem diversos tipos de apresentações de medicamentos, cada um com efeito e objetivo. Por exemplo, medicações que têm um efeito rápido são os que são injetáveis, inaláveis e comprimidos sublinguais. De acordo com alguns especialistas, os comprimidos sublinguais podem ter o mesmo efeito de um injetável e, por isso, são indicados para problemas agudos, que precisam de soluções imediatas. Por incrível que pareça, o medicamento não sabe exatamente onde deve atuar, mas seus componentes são capazes de identificar o local onde a dor está sendo produzida e fazer com que essa sensação desagradável seja interrompida. Apesar de os medicamentos que interrompem dor serem bastante difundidos comercialmente, o ideal é que eles não sejam utilizados sem que se saiba a real causa da dor. Isso se deve ao fato de que a dor indica que algo está errado, e o uso desses medicamentos pode mascarar o problema. Antes de compreendermos melhor a ação dos medicamentos, devemos compreender inicialmente o que é a dor. A dor é frequentemente definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável. Pode apresentar diferentes intensidades e é percebida de maneira diferente por cada pessoa, sendo, portanto, uma sensação individual. A dor pode ser classificada em dois grupos básicos, a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é aquela que apresenta uma duração curta, e a dor crônica é aquela que pode durar por mais de 6 meses. A dor aguda pode ocorrer quando temos um infarto ou nos cortamos com algum objeto, por exemplo. A dor crônica, por sua vez, pode ser vivida por pessoas que possuem enxaqueca. E é importante salientar que a dor é um sinal de que algo não está bem no nosso corpo. Sendo assim, ao usarmos medicamentos que interrompem a dor, podemos mascarar um problema enfrentado pelo organismo. O ideal, portanto, é que não tomemos medicamentos sem saber onde está a causa da dor e que nunca façamos automedicação. Os medicamentos utilizados no tratamento para a dor podem ser administrados de diferentes formas, por via intravenosa, intramuscular ou oral. Como a maioria das pessoas faz uso desses medicamentos por via oral, utilizaremos dessa forma a administração para entendermos melhor o caminho que o medicamento faz em nosso corpo. Quando ingerimos um medicamento para a dor, ele segue pelo nosso sistema digestório, sendo absorvido principalmente no intestino. Os componentes desse medicamento seguem então para a corrente sanguínea, onde terão acesso a diferentes partes do nosso corpo, incluindo a região na qual estamos sentindo dor. O princípio ativo do medicamento, ou seja, a substância que apresenta efeito terapêutico, atua em locais pré-determinados do nosso organismo. Isso ocorre porque nesses locais existem receptores específicos e o efeito do medicamento só ocorre quando o princípio ativo liga-se a esses receptores. Após realizar a ligação, os princípios ativos desencadeiam diferentes respostas no organismo com o fim da dor. De maneira geral, o mecanismo de ação dos analgésicos baseia-se na inibição da síntese das chamadas prostaglandinas, mediadores químicos que são responsáveis pela dor. As prostaglandinas são produzidas geralmente em locais onde há infecções ou danos teciduais. Como o medicamento está circulando pela corrente sanguínea, ao chegar a esses locais, passa a efetuar de modo a impedir a continuação da liberação dessa substância, eliminando dessa forma a dor. Vale lembrar que a maneira correta de tomar essas medicações é como indicado na bula, ou seguir sempre as prescrições médicas, além de ser muito válido levar em consideração as formas corretas de se armazenar e cuidar dos remédios. Proteja suas medicações do calor e umidade. Isso evita que eles percam seu efeito e validade.
Entre os vários tipos de medicamento estão os de efeito rápido, efeito local, blindados e os agradáveis. Os de efeito rápido entram em contato rapidamente com o sangue e tratam problemas agudos. É o caso dos injetáveis, inaláveis e sublinguais. Os de efeito locais são indicados para os problemas musculares ou de pele, como os cremes, emplastros, pomadas e sprays. Os blindados são aqueles envoltos por uma película para que o seu conteúdo não seja desfeito antes de chegar ao órgão-alvo. São eles as cápsulas em gel, encapsulados e os comprimidos. E os agradáveis são aqueles feitos para facilitar a ingestão, tendo como alvo as crianças e os idosos. Eles têm sabor, cheiro, cores mais atraentes do que seriam os naturais da substância, como xaropes, gotas e mastigáveis. Algumas pessoas têm dúvida na hora de ingerir as medicações, então aqui vai alguns cuidados na hora da ingestão. Evite outros líquidos a não ser a água. Tomar comprimido com leite, por exemplo, não é recomendado devido ao pH alto da bebida. Ele pode dissolver a medicação de forma prematura e até diminuir o seu efeito. Já no caso de bebidas alcoólicas é um pouco mais perigoso, visto que a junção de remédio mais álcool pode intensificar o efeito de ambos, o que pode ser perigoso para a saúde. E em relação aos alimentos, cada caso é um caso, mas em alguns desses casos, ingerir medicamentos juntos aos alimentos pode reduzir o seu efeito de 30% a 40% ou até tornar o efeito inativo. Por isso, mais uma vez, é válido ressaltar que sempre se deve seguir as orientações de uso, e não é recomendado suspender o uso antes do período prescrito. Mesmo que os sintomas desapareçam, o ideal é tomar até o fim da prescrição médica. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aí um comentário e até o próximo vídeo. Valeu!